Olá, caro aluno do curso de Letras, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Práticas Pedagógicas em Língua Portuguesa, usos e formas da língua oral e escrita nos gêneros textuais. Bem, nós estamos então aí caminhando para a nossa terceira aula, cujo título de hoje é A Importância do Trabalho da Análise Linguística no Ensino de Língua Portuguesa. Então, na primeira teleaula a gente falou um pouquinho sobre as concepções gerais do ensino da língua portuguesa, principalmente por meio dos gêneros, né? Trabalhamos um pouquinho com esse conceito. Na aula 2, nós já pensamos um pouco nos eixos de leitura, de produção de texto, que são características, inclusive, dos gêneros multimodais que circulam a nossa prática social. E nesse momento, agora na terceira unidade, nós vamos falar um pouco mais sobre a análise linguística. Na verdade, ela não é nenhuma novidade, com certeza você já visualizou algumas questões teórico-práticas sobre análise linguística na disciplina de metodologias do ensino de língua portuguesa, em outras práticas pedagógicas. Então, agora vai ser muito natural que esses eixos de ensino acabem perpassando aí, cruzando as disciplinas. Mas o nosso objetivo é pensar, claro, nas suas fundamentações, né, quais são as propostas da análise linguística, mas mais do que isso, pensar na prática, como que eu trabalho análise linguística na sala de aula, seja para o nosso aluno do ensino fundamental, seja para o nosso aluno do ensino médio, para o nosso aluno da educação de jovens e adultos. Então, nós precisamos pensar como que esse eixo se insere. Por isso que nessa prática a gente acaba retomando aí os eixos de ensino, mas numa vertente um pouquinho mais prática, realmente observando as particularidades da língua. Para começar, eu convido você a acompanhar comigo o resumo da nossa unidade número 3. Bem, como competência da unidade de ensino, então nós vamos compreender o conceito de norma padrão da língua. Aqui, claro, como a gente faz um recorte de todo o seu material, é importante que você leia as webs dessa terceira unidade, na verdade de todas as unidades. Mas essa aqui a gente fez um recorte bem legal para a gente contemplar os pressupostos teóricos que apareciam na web, para a gente fazer essa contraposição didática. Temos também entender o fenômeno das variações linguísticas, identificar como atividades como o léxico podem contribuir com o trabalho de leitura e interpretação de textos e descrever formas de trabalhar com os alunos o domínio de diferentes práticas de linguagem e gêneros textuais. Então, esta unidade de estudos trata da análise linguística, buscando gerar aí reflexões sobre como o professor pode compreender o funcionamento da língua e trabalhar a norma padrão e as variedades existentes, utilizando o texto como unidade de ensino. Então, isso aqui que é muito importante, né? Claro que quando a gente for falar de variação linguística, a gente vai passar bem rapidamente, porque vocês acabaram de vivenciar a disciplina de sociolinguística, então a professora Wellen com certeza contemplou aí todos os conceitos necessários para essa abordagem. Então, a gente passa por elas novamente só para pensar como que a gente faz esse trabalho em sala de aula e principalmente como nós estamos aí numa concepção interacionista da linguagem, o nosso objetivo é que essa prática de análise linguística ela seja contextualizada, ou seja, que a gente mostre o uso da língua na sua realidade, né? Nessas diversas situações comunicativas nas quais nós interagimos. Agora vamos à contextualização da nossa aula de hoje. Nós temos então 3 questionamentos aí que serão respondidos ao longo dessa nossa teleaula. O primeiro é, o que é análise linguística? Então, a gente vai pensar aí um pouquinho no conceito. O que é essa análise linguística que nós tanto vemos nos livros e nas propostas pedagógicas? Segundo questionamento, qual o papel das variantes linguísticas no entendimento da língua? E aí, quando nós falamos nas variantes linguísticas, nós estamos pensando na padrão, mas nós também estamos pensando nas não padrão.
ou seja, naquelas que são mais informais, que não exigem o sistema linguístico e normativo da língua portuguesa. Então, variantes linguísticas aí, no seu todo, qual o papel de todas essas variantes no entendimento da língua e como que a gente contempla isso na sala de aula. E também como o léxico se relaciona com a prática da linguagem. Então, como que a seleção vocabular, como que a seleção dos textos que nós vamos fazer esse trabalho, dos conteúdos de análise linguística, como que a gente faz realmente esse trabalho efetivo de análise linguística na escola? Claro que tem determinados momentos que a gente vai partir dessa realidade do aluno, né, dessas situações corriqueiras do seu cotidiano, e outros momentos a gente vai apresentar novas situações, novos gêneros textuais, para que ele tenha conhecimento também de outras formas que divergem da que ele utiliza no dia a dia, mas que são importantes até para ele entender a sua identidade linguística e para ele entender as diferenças também, e evitando principalmente o preconceito linguístico, que é muito ocasionado aí nessa questão da gramática e da língua portuguesa. Bom, vamos começar então a nossa discussão falando um pouquinho sobre análise linguística e ensino gramatical. Bom, então, primeiro eu trago para você agora um fragmento da Antunes. Na verdade, esse fragmento ele é bem conhecido e faz com que a gente reflita bem essa questão, né? Se, afinal de contas, saber gramática é saber língua portuguesa? Bom, então a Antunes, que é uma grande estudiosa da gramática e pensando nessas práticas sociais, ela vai dizer que se língua e gramática não se equivalem, saber gramática não é suficiente para uma atuação verbal eficaz. De fato, um dos maiores equívocos consiste em se acreditar que o conhecimento da gramática é suficiente para se conseguir ler e escrever com sucesso os mais diferentes gêneros de textos, conforme as exigências da escrita formal e socialmente prestigiada. Bom, então a Antunes ela já nos afirma que saber gramática não necessariamente é suficiente para se empregar a língua portuguesa. Ou seja, para a gente realizar as nossas interações sociais, as nossas comunicações, só a gramática ela não é suficiente. A gente precisa de outros elementos linguísticos, textuais, sociais, que são extremamente importantes para a realização das atividades. Por exemplo, quando a gente pede uma simples produção textual do gênero dissertação escolar, né, que inclusive é um que cai bastante aí, é cobrado, né, como proposta de produção de texto no Enem. Essa simples proposta, só a gramática por si, ela não dá conta de tudo que o aluno precisa para desenvolver um bom texto. Ele precisa saber as características do gênero, coesão e coerência, ter legibilidade na sua escrita. Ele precisa também dominar o tema, que não tem nenhuma relação com a gramática. Isso quer dizer que ele precisa de outros conhecimentos, além daqueles que são estritamente gramaticais. Então, a gente precisa pensar aí que a gramática é importante, mas ela não é o único conhecimento a ser trabalhado. Dando continuidade, vamos verificar agora o conceito, na verdade, uma breve descrição dos 4 tipos de gramáticas. Afinal de contas, a gramática ela é um sistema normativo da língua. Só que aí essa norma, essa sistematização, ela pode ser realizada de formas diferentes. Então, o primeiro tipo de gramática que nós temos é a gramática normativa. É aquela que busca a padronização da língua, estabelecendo as normas do falar e escrever corretamente. Aí eu vou colocar aqui o corretamente entre aspas, para a gente entender que nós estamos pensando nessa gramática tradicional, que inclusive é muito utilizada nos livros didáticos, na sala de aula, é aquela que vai sistematizar a língua, vai estabelecer as regras. Bom, o segundo tipo de gramática é a descritiva, né, que vai priorizar a descrição dos fatos da língua com o objetivo de investigá-los e não de estabelecer o que é certo ou
errado. A gramática descritiva, ela vai tratar basicamente das variedades linguísticas, como que, por exemplo, numa determinada região ou numa determinada época, a língua era empregada diferentemente de outras situações. Então, o objetivo ali é só descrever essas diferenças e não dizer qual que é a mais correta ou a que está errada. Temos também a gramática histórica, que vai apresentar a história da língua, ou seja, a transformação, aqui, ó, a transformação que essa língua sofre ao longo do tempo. Né? Por exemplo, quando a gente fala em pronome, o pronome você, né? Que é um pronome de tratamento. O pronome de tratamento você, ele se transformou muito ao longo do tempo. Né? A gente teve lá vossa mercê, vancê, vós me ser, até chegar aqui no você. E hoje, por conta de toda essa transformação digital, quando nós vamos escrever uma mensagem, por exemplo, nós nem utilizamos o pronome da forma completa, nós usamos só o diminutivo, né? VC. Então, essa transformação que a cidade, né? que a sociedade ocasiona, a língua acaba acompanhando. Então, a gramática histórica vem para demonstrar essa transformação. Vamos voltar ao quadro para ver o último tipo de gramática que eu trago para você, que é a comparativa. A gramática comparativa, ela vai comparar, então, as sistematizações das línguas pertencentes às mesmas famílias linguísticas. Então, por exemplo, a língua portuguesa, ela é uma língua oriunda do latim, assim como a língua espanhola, a língua italiana, a língua francesa. E aí a gramática comparativa, ela quer traçar um paralelo de semelhanças e diferenças entre essas línguas que são da mesma família linguística. Aqui no Brasil, a gente também tem inclusive até disponibilizado em sites, né, um estudo das famílias linguísticas indígenas. Então, a gente consegue fazer a comparação da família, por exemplo, do Tupi com a língua Guarani ou Caingangue, que é de uma outra família linguística indígena. E aí a gente faz essas comparações, verificando o que há de semelhante, o que há de diferente, como que foi ocasionado tudo isso. Então, quando a gente fala em ensinar gramática, claro que a gente está mais propriamente dizendo da sistematização da língua portuguesa como um padrão necessário para a comunicação. A gente nossa preocupação talvez não seja relacionar isso às línguas indígenas ou às línguas latinas de forma geral. Então, quando a gente falar em ensino gramatical, nós estamos pensando mais na língua portuguesa e na nossa prática social por meio dessa língua. Bom, dando continuidade, vamos falar agora sobre a análise linguística. Afinal de contas, como que surgiu aí esse termo? Bom, as discussões e propostas realizadas a partir da década de 80 utilizam o termo análise linguística para uma prática reflexiva da língua em uso. Então, é a partir da década de 80 que esse termo ele vai ser empregado, né? Como isso já foi apontado anteriormente, é o professor João de Vanderlei Geraldi que acaba cunhando, né, criando esse termo para esse trabalho contextualizado, ou seja, da língua sendo refletida no seu uso. E aí o PCN, que também vai se apropriar dessa metodologia e desse termo, diz que a língua é um sistema de signos histórico e social, que possibilita ao homem significar o mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é aprender não só as palavras, mas também os seus significados culturais, e com eles os modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade a si mesmas. Então, quando a gente pensa na análise linguística, não quer dizer que a gente não vai mais ensinar gramática. Pelo contrário, o sistema, né, essa sistematização da língua, ela faz parte da análise linguística. Até para que a gente reflita sobre a língua em uso,
a gente precisa ter, né, essas concepções, esses conceitos estabelecidos. O que a gente diz, né, o nosso apoio e a nossa prática de análise linguística é justamente para que a gente não pense em frases isoladas o tempo todo, em ensinar a língua por meio das palavras, e sim no seu uso, na sua materialidade, que será o texto. Então, os textos têm suas características linguísticas, são perpassadas pelo estilo do leitor, né? Tudo isso já pensando no conceito do gênero. Então, isso já é automático das práticas sociais. A análise linguística vem para tornar esse aluno mais reflexivo, mais consciente do que ele precisa mobilizar em termos de elementos linguísticos para que a sua comunicação se efetive. Então, para que ele tenha essa consciência, claro que a gente tem que oferecer a gramática tradicional, mas ela não pode ser ensinada do modo como ela é feita o tempo todo, né? Só por meio das regras, ela precisa ser vinculada à prática. E aí, dando sequência, eu trago então um fragmento do professor Vanderlei Geraldi, né, que foi o grande criador desse termo, baseado inclusive nas concepções bakhtinianas. E aí o Geraldi vai dizer o seguinte, que o uso da expressão prática de análise linguística não se deve ao mero gosto de novas terminologias. A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre questões tradicionais da gramática, quanto a questões amplas a propósito do texto, entre as quais vale a pena citar coesão e coerência internas do texto, adequação do texto aos objetivos pretendidos, análise dos recursos expressivos utilizados, como metáforas, metonímias, paráfrases, citações, discurso direto e indireto, organização e inclusão de informações, etc. Essencialmente, a prática de análise linguística não pode limitar-se à higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e ortográficos, limitando-se a correções. Trata-se de se trabalhar com o aluno seu texto para que ele atinja seus objetivos junto aos leitores a que se destina. Bom, esse fragmento do professor Geraldi traz justamente essa ideia de que a análise linguística, ela sim, contempla as questões do texto, mas ela também contempla as questões tradicionais da gramática. Então, é toda a língua, todos os mecanismos que a gente vai unindo, que a gente vai empregando para que a comunicação aconteça. E ali, quando eu grifei a questão dos objetivos, é porque toda comunicação, todo texto que nós vamos produzir, seja ele oral, seja ele escrito, seja ele multimodal, ele tem um objetivo comunicativo. E os recursos linguísticos que a gente seleciona são de acordo com esse objetivo e não o contrário. Assim a gente deve pensar na prática com o texto em sala de aula. A gente ensina um texto não porque ele tem substantivo, porque ele tem orações subordinadas, mas porque aquele texto, por ter um objetivo comunicativo específico, precisa mobilizar aquelas situações gramaticais. Bom, agora nós vamos pensar um pouquinho nas atividades de análise linguística. Quando a gente pensa, então, nas atividades de análise linguística, nós estamos baseando aí justamente no estudo tanto do professor Vanderlei Geraldi quanto da proposta dos PCNs, que vão trazer aí essa ideia, né, do que seriam essas atividades. Segundo os documentos oficiais, essa prática reflexiva, ela é fundamental para desenvolver as capacidades de leitura e escrita. Então, não dá para a gente separar leitura e escrita, né, sem uma análise linguística, ou seja, a gente vai ler um texto, nós estamos utilizando a linguagem para compreender. Aquele texto, ele tem mecanismos. Para escrever um texto, né, para produzir um texto, a mesma coisa. Nós precisamos previamente pensar em que elementos da língua nós vamos utilizar ali, selecionar para atingir o nosso objetivo. E aí, segundo o Geraldi e os PCNs, a análise linguística ela pode ser realizada de duas formas: por meio de atividades epilinguísticas e por meio de atividades
metalinguísticas. Bom, para a gente entender um pouquinho, então, como são essas duas modalidades de atividades, então eu trouxe aqui o conceito e um exemplo de como isso ocorre, né, na prática real com a língua. Bom, as atividades epilinguísticas, elas são reflexões naturais sobre a língua em uso. Então, são aquelas reflexões que nós vamos ter, que nós vamos pensar a respeito da língua no nosso uso cotidiano. Isso quer dizer que não necessariamente as atividades epilinguísticas precisam ser trabalhadas na escola. Elas não têm um objetivo estritamente escolar. Ou seja, para realizar uma atividade epilinguística, para refletir sobre a língua em uso, a gente não precisa aprender nada, a gente não precisa de mediação de conhecimentos para esse entendimento. A gente reflete por meio da nossa consciência, da nossa lógica linguística. Vamos voltar ao quadro para entender melhor esse processo. Bom, como que funciona então? É quando o indivíduo percebe características específicas no momento em que está praticando a linguagem. Então, não é uma atividade escolar. É quando ele está na situação normal dele, no dia a dia, utilizando a língua, e ele começa a refletir sobre as características que estão sendo empregadas ali. Por exemplo, em uma interação, após o interlocutor utilizar um termo inapropriado ou incompreensível para aquela situação, surge o questionamento. O que você quis dizer com isso? Essa palavra não é adequada para esse contexto. Então, quando a gente, por exemplo, nós estamos conversando no dia a dia, né, com nossos familiares, com uma linguagem mais simples, e nós empregamos, por exemplo, um termo técnico, né? Um exemplo também, né, mais ainda visível. The Big Bang Theory, né, uma série muito conhecida, na qual a gente tem vários cientistas ali interagindo com uma vizinha, que é a Penny. E a Penny, ela não é cientista, né? Ela é considerada uma garota normal, porque ela não tem toda essa apropriação da física, como os outros personagens. E isso acontece ao longo da série, quando os personagens estão falando ali com naturalidade do trabalho deles, né? Só que com termos muito técnicos, muito específicos da área deles. E ela diz, olha, eu não estou entendendo, tá piorando a comunicação. Isso é uma reflexão linguística, é uma atividade epilinguística, porque ela percebeu que naquela comunicação as palavras empregadas não faziam sentido. Então a gente não precisa de um conhecimento gramatical para realizar essa atividade, a gente só precisa entender que aquela comunicação não está acontecendo corretamente, né? Está tendo alguma dificuldade por conta do emprego da língua. Então isso a gente faz naturalmente, a gente faz na escola, a gente faz no dia a dia. Agora, quando a gente fala sobre as atividades que nós vamos discutir agora, aí sim a gente precisa da intervenção escolar ou de um mediador, que são as atividades metalinguísticas. Vamos ao quadro. Bom, quando nós falamos, então, nas atividades metalinguísticas, nós estamos pensando nas práticas que necessitam da descrição, análise e didatização dos elementos da língua para que a reflexão ocorra. Então, aqui sim, eu preciso de saberes da língua para realizar a atividade. Necessita-se, então, da própria língua e de suas categorias para explicar o fenômeno linguístico. Por isso, o termo metalinguístico. Toda vez que a gente usa a linguagem para explicar a linguagem, nós estamos fazendo metalinguagem. E aí, essa atividade ela já precisa, então, desse apoio, dessa sustentação de alguém que tenha ou um material, um aplicativo, né? A mediação ela pode ser feita de inúmeras formas, mas como nós estamos pensando aqui na escola, então o professor é o principal mediador para que esse conhecimento chegue até o aluno e ele consiga realizar essa reflexão. E aí eu trago um exemplo para você visualizar como que isso ocorre. Bem,
Aqui a gente está pensando numa discussão sobre acentuação, né? Os alunos estão na sala de aula e eles falam, mas por que eu preciso acentuar as palavras, né? E como que eu faço essa acentuação? Então, a gente vai recorrer ao quê? À categorização e aos aspectos da língua, ou seja, elementos da gramática, da sistematização da língua, para explicar o porquê que a acentuação ocorre e como ela deve ocorrer. Então, por exemplo, o que a gente precisa discutir aqui em termos de acentuação? A tonicidade, né? Porque quando a gente fala em sílaba tônica, é o local onde se recebe, né, ou não, dependendo do tipo de palavra, a acentuação. A forma pela qual a palavra é marcada nas palavras impressas, a classificação das palavras quanto a esse aspecto e ao número de sílabas, a conceituação de ditongo e hiato, entre outros. Então, quando a gente vai falar de acentuação, a gente precisa recorrer a estes elementos da língua para que a gente compreenda o porquê e como empregar o acento. Outra questão prática é quando a gente pensa no recurso gráfico, na pontuação. Por que a gente precisa empregar pontuação no nosso texto escrito? Porque no nosso texto oral, né, na nossa fala, a gente vai remetendo aos significados por meio da entonação. Então, se eu quero colocar um espanto, eu vou elevar a minha voz, vou utilizar as minhas expressões e os meus gestos para demonstrar que eu estou ali fazendo uma exclamação. Agora, se eu quero fazer uma pergunta, o que eu faço? Eu utilizo uma entonação que remeta a essa interrogação. E assim por diante. As pausas, né, para respiração, para demonstrar que há ali um destaque ou não, elas são ocasionadas também pela fala. Na escrita, a gente não tem nada, a gente só tem o conjunto de palavras. Então, para representar, quando eu estou dando uma pausa, quando eu estou encerrando um período, quando eu desejo deixar a informação, né, incompleta ou desejo fazer uma interrogação, todos esses objetivos comunicativos precisam ser representados graficamente, por isso a pontuação. E aí, quando a gente faz essa reflexão, isso é análise linguística. Eu estou utilizando os meus conhecimentos gramaticais sobre pontuação para explicar e refletir como que aquilo funciona na prática. Então, por isso que é uma prática contextualizada, né? Nós pensamos na língua no seu uso específico. Bom, dando sequência, agora nós vamos falar sobre as variantes da língua. Mas é claro que a gente vai falar aqui de uma forma breve, porque como eu já apontei anteriormente, isso já foi destacado sem dúvida alguma na disciplina de sociolinguística, mas a gente vai retomar aqui mais precisamente para falar sobre a variedade padrão, que é o nosso grande destaque de hoje. Bom, então, só relembrando, né, as variedades linguísticas, a gente entende, então, como variedade linguística, os vários usos da língua falada. E aí, esses vários usos podem ser de acordo com cada região, época, classe social. E a variedade linguística, ela é um efeito natural das mudanças da língua, né? A língua ela é dinâmica e viva, então é um efeito natural, conforme a língua vai se transformando por conta de sua sociedade, né? Da sociedade que a utiliza, essas variedades vão ocorrendo e vão acompanhando aí esses aspectos. Bem, a variedade linguística, a variação linguística, né? Ela pode ser histórica, social ou regional, né, geográfica. Quando a gente pensa na variação histórica, nós estamos pensando que essa variação acompanha a mudança temporal da língua. É quando nós pensamos, por exemplo, no você, que eu até havia empregado num elemento anterior. Isso é uma variação histórica, né? O como essa língua ela vai se transformando e o que vai acontecendo com ela. Termos que se modificam, termos que deixam de existir e passam a ser de outra forma. A forma de grafia, por exemplo, a palavra farmácia, que hoje nós escrevemos com F, antigamente ela era escrita com PH. Então, isso é uma variação histórica. A língua mudou, então a gente precisa ver qual foi a decorrência disso ao longo do tempo. Vamos para a próxima variedade linguística.
Bem, temos também a variedade social, que é a semelhança entre os diversos falantes de um mesmo grupo. E aí, alguns dos fatores dessa variação são o grau de educação, a idade, o sexo, o poder econômico, entre outros. Quando a gente fala, por exemplo, em grau de educação, tem a ver, inclusive, com o emprego da norma padrão, porque quando a gente frequenta a escola por mais tempo, é comum que a gente tenha, que a gente reconheça melhor essas características gramaticais. E como a gente está em mais preparação, em mais atividades, isso é normal, mas não é uma regra, mas é normal que a gente vá se destacando mais. Quando a gente fala em fatores como idade, sem dúvida a língua ela vai se diferenciar. Tanto que quando a gente fala em gírias, automaticamente a gente já pensa na linguagem dos adolescentes, né? Como eles são repletos de gírias, né? Para fazer a marcação desse grupo. A gente ainda tem as questões de sexo, né, feminino e masculino, que tem essa diferenciação na linguagem, poder econômico, grupos específicos, né, que são os linguajares. Então, tudo isso se refere a um grupo que vai se assemelhando linguisticamente. E essa variedade, ela tem um destaque muito grande, porque é ela que normalmente ocasiona o preconceito linguístico. Principalmente o preconceito linguístico desvalorizando a linguagem mais informal, menos escolarizada, que a gente já sabe, né, como que ocorre isso no cotidiano. Vamos ao quadro para verificar a última variedade. Bem, essa última variedade, né, regional ou geográfica, ela pode ser utilizada nesses dois termos, é a maneira particular de cada região de pronunciar sons, utilizar determinadas construções e aplicar o vocabulário, ou seja, em diversas regiões pode haver diferença. Então, por exemplo, no Paraná, aqui no norte do Paraná, nós normalmente utilizamos o R retroflexo, né? Porta. Em outros lugares essa pronúncia pode ser porta, porta. Então, essa diferenciação ela é caracterizada pela colonização que aquela região recebeu, o tipo de comunidade indígena da qual ela se originou também. Então, essa influência dos colonizadores com a língua indígena brasileira resulta aí nesses falares diferenciados, até porque o nosso país aí tem uma extensão territorial muito grande. Retomando um pouquinho as variedades linguísticas, vamos falar agora da variante padrão, que vai fazer com que todas essas outras variedades sejam descartadas momentaneamente para que numa determinada situação comunicativa seja empregada essa variante chamada de padrão. Bom, a variante padrão está vinculada a uma língua modelo, segue prescrições representadas na gramática. Quando a gente fala em gramática aqui, nós estamos pensando na gramática normativa, aquela que a gente chama de tradicional. Mas é marcada pela língua produzida em certo momento da história e em uma determinada sociedade. Isso quer dizer que esse padrão, essa língua modelo, apesar dela se tornar padronizada, ela segue, né, as regras gramaticais tradicionais, mas isso não quer dizer que ela também não sofra modificações, porque assim como a gramática também sofre modificações, a ortografia, então essa norma padrão, ela também vai se alterando. Mas é claro que sempre de acordo com a normatividade, que é esse sistema da língua. E agora vamos pensar um pouquinho nas regras linguísticas. Por quê? Quando a gente fala em regra linguística, a gente sempre pensa assim, tem que seguir regras linguísticas? Tem que seguir a gramática tradicional. E a gente sabe que não é assim exatamente que ocorre. Ou seja, quando a gente fala em regras linguísticas, nós estamos pensando na situação comunicativa. Olha o conceito que eu trago aqui para vocês. Entende-se por regras gramaticais as especificidades do sistema linguístico em seus usos. E isso é legal, ó. Regras não existem apenas para regular o uso culto da língua. Ao contrário, todos os usos da língua são submetidos à aplicação de regras. Então, o que vai definir essa regra, essa particularidade, é o seu uso, é a prática.
social que vai exigir essa regra. Então, por exemplo, a gente não usa sistema gramatical o tempo todo, né? Nas nossas conversas informais, nas nossas relações cotidianas, isso é perfeitamente desconsiderado. A gente pode falar de uma forma mais simples, sem empregar termos tão elaborados. A gente pode até cometer alguns erros, né, de concordância, de regras ali relacionadas à linguística. No dia a dia, né, na família, não tem muito problema. A questão é que quando nós vamos para uma situação comunicativa, que aí vai exigir essa norma padrão, aí nós precisamos cumprir essas questões, né? Relacionar a concordância entre sujeito e verbo, a concordância de singular e plural, então tudo isso precisa ser contemplado. Então não é a gramática que rege o nosso falar e o nosso escrever, mas a situação comunicativa. E aí na escola, né, que é o nosso grande objeto de estudo dessa disciplina, na escola nós estamos em contato com, na maior parte do tempo, com textos formais. Por isso a gente precisa entender o sistema linguístico, porque lá nós vamos aplicar essas regras linguísticas que são relacionadas à norma padrão, ao sistema gramatical tradicional. Mas é importante até para a gente... Aí a gente fala assim, mas o aluno não vai usar a gramática nunca na vida dele. Vai. E mesmo que a gente não tenha como garantir que ele vá usar, é dever da escola oferecer esse conhecimento. Se ele vai empregar isso depois, é assim como a literatura. A gente ensina, a gente trabalha Machado de Assis, Guimarães Rosa, mas se o aluno ele vai gostar e se ele vai tomar aquela literatura para a vida dele como um hábito, isso nós não temos como garantir. Mas o oferecimento desse conhecimento, aí sim é garantia da escola. Bom, continuando, além da gente pensar, então vamos ao quadro, além da gente pensar então nessas particularidades da gramática, de quando que a gente vai empregar ou não um sistema, a gente também tem que entender um pouquinho no papel da língua, ou seja, como que essa língua funciona no cotidiano, nas nossas práticas sociais. Bem, a língua ela vai exercer papéis diferentes. O primeiro papel que ela tem, por exemplo, é da língua materna, língua atrelada à sociedade em que se nasce. Então, quando a gente fala língua materna, nós estamos pensando na língua que nós adquirimos quando nós estamos nos nossos primeiros momentos, né? A língua do nosso país natal. No meu caso, que nasci no Brasil, a minha língua materna é a língua portuguesa. Professora, mas quando a gente fala em ensino de língua materna, a gente não... E os alunos que não nasceram aqui? E aí eles estão se apropriando dessa língua, porque eles estão inseridos nessa sociedade. Então, a língua materna é a língua do nosso país. Temos também a língua como língua franca. Ela vai ser praticada por falantes de línguas maternas diferentes para que possam se comunicar. É o caso, por exemplo, do inglês, né? O inglês como língua franca, ele é muito presente, porque por se tratar de uma língua global, né, todo mundo, querendo ou não, precisa saber um pouquinho de inglês para que essa comunicação ocorra. E aí, essa comunicação, ela vai ser o quê? Ela não vai ser uma língua nata, que a gente tem uma apropriação, né? Essa língua, ela vai sendo desenvolvida justamente para que a comunicação aconteça. Então, os sotaques são variados, mas o que tem que acontecer? Comunicação. E a gente também a língua como uma língua imaginária, que vai se subdividir então em uma língua nacional e a língua oficial. Língua nacional é a língua que caracteriza um povo e oficial é a língua adotada pelo Estado. Aqui no Brasil a gente não tem essa divergência, né? A nossa língua nacional e oficial é o português, mas, por exemplo, se a gente for pensar em países da África, em países da Europa, né, principalmente da Europa Oriental, a gente tem lá uma marcação de uma língua que é a nacional, né, por exemplo, o afegão, né, e a língua oficial, que é uma língua adotada para comunicação. Então, isso é perfeitamente aceitável em alguns países, né? O Canadá, por exemplo, ele tem uma língua nacional, que é o inglês, mas ele tem duas línguas oficiais, que são inglês
e francês. A Alemanha, a mesma coisa, né? Dentro da Alemanha, não, desculpem, da Suíça. Na Suíça, a gente tem duas línguas oficiais, o alemão e o francês. Então, interagindo aí. Para nós, da língua portuguesa aqui do Brasil, é muito mais simples, né? Porque a nossa língua, ela é um idioma, ela é língua materna e ela também é língua oficial. Para que a gente entende um pouquinho os papéis da língua? Até para a gente pensar nesse processo de ensino-aprendizagem. Se a gente for ensinar, por exemplo, língua portuguesa em contextos bilíngues, né? Por exemplo, nas fronteiras entre Brasil e os países sul-americanos, a gente vai ter aí um contexto diferente, porque esses falantes, muitas vezes, a língua materna deles não é o português, é o espanhol. E como que a gente faz esse trabalho em sala de aula? Então, isso também tem que ser pensado, né? Justamente nessa questão. Claro que isso você já viu um pouquinho também na sociolinguística, a gente vai aprofundando em outras disciplinas, mas só uma retomada para a gente entender mesmo o papel da língua em cada situação comunicativa. Bom, agora nós vamos para o nosso momento de interação, né? Uma atividade aí para você refletir. Então, agora é a sua vez. Você é professor de língua portuguesa do 6º ano do ensino fundamental. Escolha um objeto de ensino que permita uma prática de análise linguística. Então, vou deixar aí um tempinho para você pensar nessa proposta e eu volto daqui a pouquinho, né? Só vou deixar aí 1 minutinho, 2 minutinhos para você pensar. Você pode pausar o vídeo também se precisar de mais tempo para refletir um pouco esse objeto. Até já! Voltamos então, vamos dar só uma olhadinha na nossa atividade para relembrar então a proposta. Bem, então solicitando aí que você, enquanto professor de um 6º ano do ensino fundamental, tem que pensar no objeto de ensino que permita essa prática de análise linguística, então a gente tem inúmeras possibilidades. Nós podemos pensar, por exemplo, em gêneros textuais orais, para a gente trabalhar aí com a modalidade da fala, né, as variedades linguísticas, podemos pegar textos, inclusive populares, que trabalham com variedades regionais diferentes, mas também podemos pensar em gêneros mais formais, até para
propor aí para o nosso aluno uma atividade de produção de texto escrito, na qual ele precisa empregar esse ensino, essa língua mais sistematizada. Então, nós temos aí inúmeros objetos de ensino que podem auxiliar nesse processo, né? Então, partindo sempre dos gêneros para que a gente insira situações, práticas sociais diferentes do cotidiano, num contexto aí formal ou informal, dependendo do objetivo que nós pretendemos, ok? Bom, agora vamos dar continuidade pensando então em uma prática de análise linguística, ou seja, como que nós vamos realizar aí esse processo na nossa sala de aula. Bom, para pensar nessa prática, primeiro nós precisamos lembrar quais são os conhecimentos que a gente vai mobilizar aí para esse processo. Bom, então, a mobilização dos conhecimentos é importante, afinal de contas, o que a gente precisa ou pode trabalhar numa prática em sala de aula de língua portuguesa por meio da análise linguística. Então, o primeiro conhecimento que a gente vai pensar aí são os conhecimentos prévios. Eles são importantes para que a gente faça esse trabalho de análise linguística, né? São informações e conhecimentos de mundo adquiridos e assimilados por práticas anteriores. Então, essas informações e esses conhecimentos, eles são adquiridos em outras práticas. Podem ser outras atividades docentes, outras leituras realizadas fora até da sala de aula. Então, a gente não tem muito controle do que seriam esses conhecimentos prévios, mas eles são necessários até para que a gente faça interpretação de texto, para que a gente construa um texto argumentativo, informativo. Então, eles são realmente necessários para esse trabalho. Temos também os conhecimentos linguísticos, que são os recursos e os elementos linguísticos e textuais: gramática, ortografia, figuras de linguagem, entre outros. A ortografia, né, particularmente, a gente vai destinar quando nós formos fazer trabalhos com a escrita, mas os elementos gramaticais, as figuras de linguagem, entre outros elementos como coesão e coerência, parágrafo, legibilidade, tudo isso é conhecimento linguístico e fundamental para que a gente faça uma análise linguística, ou seja, que a gente observe a língua no seu uso. E temos também os conhecimentos sobre o gênero, sobre a prática social que vai ser realizada. E aí, dentro desse conhecimento, nós temos o domínio das condições de produção e particularidades do gênero, né? São muito importantes aí para que a gente entenda, principalmente, qual é a situação comunicativa. Então, para realizar uma atividade de análise linguística, esses são alguns dos conhecimentos mobilizados. Conhecimento prévio, no qual a gente retoma conhecimentos anteriores de outras situações. O conhecimento linguístico, porque é ele que nos dá propriedade para fazer a metalinguagem, ou seja, refletir, explicar e aplicar o uso desses recursos linguísticos, e os conhecimentos sobre o gênero, porque para mobilizar esses recursos a gente também tem que entender qual é o local, como que se configura aquela prática social, aquela situação comunicativa. Dando sequência, vamos entender o que são competências linguísticas, né? O que seriam essas competências linguísticas propriamente dita? Bom, o Travaglia, que também é um teórico da área de gramática, né, do ensino de língua portuguesa, ele é de Minas Gerais e ele, desde a década de 90, escreve sobre gramática. E aí, claro, ele também já se inseriu no ensino dos gêneros, nessa particularidade da análise linguística. O Travaglia vai dizer o seguinte, então: competências linguísticas, a competência linguística representa uma aptidão para identificar e manipular as formas dos signos, palavras,
prefixos, sufixos, desinências de gênero e número, estruturas sintáticas, entre outros. Tudo aqui a gente está pensando em elementos gramaticais. As regras de combinação dos mesmos e sua significação. Nesse sentido, acredita-se que se pode ampliar a competência linguística dos alunos, possibilitando a eles a interação com gêneros textuais diversos, de modo a lhes permitir o conhecimento de novos signos e suas possíveis formas, sua possibilidade de combinação e suas possibilidades de sentido em diferentes textos e contextos. Então, olhando essas marcações aqui do texto, a gente vai conseguir visualizar essa ideia do que seria uma competência linguística. Quando a gente fala em competência linguística, é justamente o aluno ter essa aptidão, né, ele ser competente para identificar e usar todas as formas da língua. Que ele saiba, por exemplo, usar um substantivo, que ele saiba fazer uma análise sintática. Não porque a gente tem que ensinar análise sintática, mas para que ele lembre que existe uma ordem de elementos na oração que fazem com que aquele texto ele seja mais objetivo e seja mais facilmente entendido. Então, quando a gente coloca esse aluno para interagir com gêneros textuais diversos, ele vai vendo situações, signos diferentes, né? Quando ele estuda, por exemplo, o conto, quando ele estuda a carta de opinião, quando ele estuda a propaganda e quando ele estuda a canção, ele está visualizando a língua sendo manipulada de formas distintas. Então, ele ler esses textos, ele produzir esses gêneros, fará com que ele vá ampliando essa competência linguística, ou seja, que ele se torne apto a qualquer situação comunicativa. Por isso que os documentos oficiais apontam tanto a questão da diversidade textual, justamente para que esse aluno consiga reconhecer e produzir gêneros diferentes, não só estruturalmente diferentes, mas que necessitam de recursos linguísticos variados. Por exemplo, figuras de linguagem vai aparecer muito mais no gênero conto, no gênero canção, na carta opinativa e na propaganda talvez ainda com algum objetivo persuasivo, né? A ironia principalmente, mas um texto argumentativo não vai usar figuras de linguagem. Ele quer uma linguagem objetiva, que faça uma denúncia, né, e que venda aquela ideia, né? Então, as mobilidades, os recursos linguísticos, eles são acompanhados pelas situações comunicativas. Então, por isso que a gente precisa dominar várias formas diferentes. Aí a gente vai adquirindo mais essas competências. Vamos dar sequência, falar um pouquinho sobre esse conhecimento, então, do gênero, né? Por que é importante esse conhecimento do gênero? Bom, primeiramente, para compreender suas regularidades quanto ao conteúdo temático, construção composicional e as marcas linguístico-enunciativas, ou seja, compreender as características desse gênero, para entender realmente, né, como e por que ele é produzido. Conhecer e interagir com a situação real no uso do gênero discursivo. Isso é muito importante, porque aí sim nós estamos pensando o quê? Na prática social desse aluno com esse texto, né? Essa situação real na qual a gente emprega essas marcas linguístico-enunciativas. E ainda é importante conhecer as suas condições de produção, né? Condições de produção é quem produz, para quem, né? O interlocutor, para que, qual é o objetivo, onde, né? Que esfera comunicativa a gente encontra, né? Todos esses elementos que vão nos mostrar um pouquinho mais sobre o contexto no qual essa prática social está inserida. Todo gênero discursivo, ele é marcado por condições de produção. Então, entender quem é o meu interlocutor, né? Para quem eu estou produzindo esse texto, é importante para que eu saiba selecionar a linguagem mais adequada, usar recursos linguísticos que façam com que essa comunicação seja realizada de forma
efetiva. Então, toda essa mobilização de conhecer o gênero é importante para que a gente entenda melhor aquela situação comunicativa e quais os recursos linguísticos utilizar. E por fim, eu trago então a atividade propriamente dita, né? Eu trago uma atividade de análise linguística com o gênero fábula. O texto que eu trago para você é a fábula da cigarra e da formiga. Então, nós temos lá o texto que diz o seguinte: a cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: e o que é que você fez durante o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Moral da história: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Bom, aqui eu trago a leitura do texto, temos também a possibilidade de trabalhar com imagens, né? Fazendo essa representação da cigarra e da formiga. E aí a gente chega então às etapas do que seria possível realizar aí esse trabalho com o gênero fábula. Então, o objeto de ensino é a fábula, e é a partir dela que nós vamos construir todo esse conhecimento, não só de análise linguística, mas de outros elementos também. Então, primeiramente, a gente vai fazer um trabalho conhecendo o gênero fábula. Então, aí a gente vai trabalhar a leitura de fábulas do Esopo, né, que é o grande precursor das fábulas. A gente vai pensar aí no gênero, né, na história desse gênero, né, de onde veio a fábula, por que que ela era produzida, o Esopo aqui, né, quem é Esopo, por que que a gente trabalha com as fábulas desse autor primeiramente. Claro que a gente também tem outras, né, tem o La Fontaine, tem versão até do Monteiro Lobato, da cigarra da formiga, na qual ele valoriza o trabalho artístico da cigarra. Então, a gente vai trabalhando essas histórias, né? Essas condições aí de produção, para a gente entender mesmo o que é esse gênero, né? Como prática social. Condições de produção. Aí, depois disso, a gente vai para uma discussão sobre o tema da fábula, né? Afinal de contas, como a gente está trabalhando leitura, então a gente vai trabalhar aí o eixo leitura. Vamos interpretar esse texto. Vamos ver, né, qual é esse tema, ver se os alunos concordam com a abordagem que foi realizada, se eles discordam, por quê, quais são as questões sociais aí que envolvem, né, questões sociais que envolvem essa leitura, que envolve a questão do trabalho desses dois personagens diferentes. Depois que a gente faz essa contextualização, que a gente pede para o nosso aluno se posicionar, compreender o texto que foi levado em consideração, nós vamos conhecer as características do gênero em questão. E aí, quando a gente fala nas características do gênero, a gente vai pensar nas 3 características, né? Conteúdo temático, a construção composicional, né, que é a estrutura, e o estilo, que são as marcas linguístico-enunciativas, que está aqui embaixo, né, particularmente. Então, a gente vai observar essas 3 características do gênero, e aí, quando a gente chega nas marcas linguístico-enunciativas, a gente tem 2 características fundamentais da fábula: o uso dos verbos no pretérito e o uso de adjetivos. Por quê? Primeiramente, o verbos no pretérito, porque trata-se de uma narração. Então, isso é uma característica própria dos textos narrativos. E o uso de adjetivos, porque a gente precisa fazer o que aqui? Caracterizar os personagens. Então, é muito importante que essa caracterização dos personagens aconteça de uma forma muito específica. Por isso a importância dos usos de adjetivos. Então, essas 2 características, claro que a gente tem várias outras, mas aí vai ser nesse momento das marcas linguísticas enunciativas que nós vamos refletir de forma analítica, ou seja, fazer com que o nosso aluno reflita sobre as características daquele texto. Então, a gente vai
construindo aí, fazendo com que ele reflita sobre a importância dos verbos no pretérito, a importância dos adjetivos. Se essa aplicação, por exemplo, for feita no 6º ano e eles ainda não tiverem muita ideia, né, não tiverem conhecimento sobre essas classes gramaticais, aí o professor intervém, apresenta as classes gramaticais, né, o adjetivo, o verbo no passado, principalmente. Talvez nem seja necessário aqui, por exemplo, adentrar no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, mas que ele pelo menos compreenda essa diferenciação no tempo verbal. E vamos voltar ali para o slide, para finalizar a proposta, a gente tem a produção de uma fábula. Então, claro que isso aqui vai mobilizar várias aulas diferentes, né? Não dá para fazer isso tudo só em uma aula, pelo menos aí umas 4, 6 aulas para que seja feito um trabalho legal com a contextualização, um trabalho de leitura, para conhecer o gênero, que eles leiam outras fábulas também. Até porque se ele vai produzir um texto ali no final, ele precisa ter uma familiaridade com esse texto. Então, olha que legal, é uma proposta de gênero, de trabalhar o gênero em sala de aula, na qual a análise linguística faz parte. Não, ela não é o objetivo central. O objetivo central é o gênero fábula. A análise linguística ela é um dos eixos que é trabalhado para entender aquele gênero em questão. Então, aí fica uma dica de trabalho para ser feito. Aliás, esse trabalho eu já realizei em sala e no final, no 6º ano, inclusive, e no final da proposta, os alunos fizeram seu próprio livro de fábulas. Então, eles construíram suas fábulas. Na verdade, eram readaptações, porque eles ainda não tinham um repertório muito grande de histórias, né? Então, eles iam readaptando fábulas já conhecidas e eles também fizeram o desenho, né, a ilustração das suas fábulas. Então, isso virou um livrinho e a gente até deixou disponível na biblioteca para que eles se sentissem importantes, né, e falaram, olha, na biblioteca tem um livro que eu produzi, a gente colocou o nome dos alunos. Eles realmente se motivaram bastante, foi uma prática bem legal. Então, fica aí uma sugestão de trabalho com o gênero fábula. Se forem séries mais avançadas, né, como talvez um 9º ano ou um ensino médio, eu recomendo até as contrafábulas, que são fábulas cotidianas e que acabam lidando com as figuras de linguagem, como ironia, e vão abordar os personagens de uma forma bem mais complexa, né, elaborando mais o pensamento e saindo um pouco dessa ideia mais básica que é a fábula infantil, basicamente. Bom, agora nós vamos analisar uma situação-problema em torno dessa nossa discussão sobre a análise linguística. A situação-problema que nós vamos observar é a seguinte. Após analisar os resultados de avaliação da turma, um professor de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental identificou problemas com tópicos gramaticais e dificuldades de interpretação de texto e produção escrita. Com o objetivo de resgatar o interesse da turma no estudo da língua e desconstruir essa impressão difícil a respeito da gramática, esse professor quer propor um trabalho sobre a língua que seja contextualizado e coerente com as expectativas dos alunos. Então, o objetivo dessa situação-problema que está sendo apontada é justamente sanar esses problemas específicos de gramática e essa dificuldade de interpretação de texto e produção escrita, mostrando principalmente para esse aluno que a gramática também, que a língua portuguesa não é um bicho de 7 cabeças, né? E que ela pode ser estudada de uma forma divertida e de uma forma adequada. Vamos aos questionamentos dessa situação-problema. Primeiramente, que atividades desenvolver para que os alunos compreendam os diferentes elementos linguísticos em seu funcionamento do texto? Então, que tipo de atividade a gente vai propor para realizar esse tipo de situação? E ainda, que atividades desenvolver para que os alunos compreendam os diferentes elementos linguísticos em seu funcionamento no texto? Ou seja, como que a gente faz para perceber esses elementos linguísticos no texto do aluno? Ou seja, isso aqui precisa ser reflexivo. Então, eu vou deixar aí um minutinho para você pensar a respeito e nós já voltamos.
Voltamos então, pessoal. Espero que você tenha conseguido pensar aí em algumas possibilidades. Vamos às questões? Desculpa, gente. Bom, então resolvendo a situação problema, quais são as possibilidades para fazer esse trabalho contextualizado e reflexivo com a língua? Primeiramente, desenvolver a compreensão e o domínio de diferentes gêneros por parte dos estudantes. Então, a gente vai trabalhar aí com essa diversidade de gêneros discursivos, para que eles pensem tanto nas características do gênero quanto na leitura desses gêneros também. Outra questão é considerar o papel do texto como unidade básica do ensino da língua portuguesa. A partir do momento que a gente leva o texto para a sala de aula e começa a discutir, refletir sobre a língua em uso no texto, o aluno ele percebe, ele tem mais visibilidade da língua portuguesa, das questões sistemáticas e linguísticas. Então, é fundamental que a gente comece, caso não esteja realizando, um ensino com o texto como grande centro de ensino. Ainda, aplicar o ensino da análise linguística de modo adequado para o ensino da gramática de forma contextualizada. Ou seja, essa análise linguística ela vai oferecer o reconhecimento do papel desse texto e dos seus elementos. Então, isso acontece de forma reflexiva. Outra questão é assegurar as estratégias que resgatem o interesse do aluno pelo objeto de ensino. Quando a gente fala em estratégias, nós podemos pensar em ludicidade. A gente pode pensar nos letramentos que são da sua faixa etária. Então, por exemplo, quando a gente começa ali no sexto, no sétimo ano, a gente pode trabalhar ainda com textos que tenham esse viés lúdico. A gente pode levar letras de música, né, ou canções completas que são do gosto deles, livros literários, textos jornalísticos. Então, a gente também tem que investigar e compreender o que o nosso aluno gosta, né? O que é do interesse dele. Claro que a gente não vai conseguir trabalhar só com o que ele gosta o tempo todo. A gente também vai fazer, nós temos que fazer nossas inserções. Mas em alguns momentos é importante, né, trazer essas estratégias, fazer com que o aluno se interesse pelo texto que está sendo trabalhado. Assim, ele se motiva mais a fazer a atividade. E ainda considerar o modo de falar dos alunos, sem discriminá-los, assegurando a eles o direito de aprender a lidar com a norma culta da língua nos contextos em que isso se faz necessário. Então, isso é importante. A gente precisa considerar o modo de falar dos nossos alunos, mas a gente não pode ter o preconceito linguístico, né, de desconsiderar esse falar do nosso aluno, mas a gente também tem que garantir esse conhecimento da norma padrão, até para que ele vá ajustando a sua fala e a sua escrita em cada situação comunicativa. Então, para fazer um trabalho que permita o desenvolvimento de interpretação de texto, de produção escrita e até dos elementos tópicos de gramática, toda essa mobilização precisa acontecer. Então, a gente precisa propor esses conhecimentos, de alguma forma unir isso aos gostos dos alunos e chegar, claro, a essa reflexão do texto como uma unidade de sentido. Bom, agora nós vamos para mais um momento de interação. Observe a atividade. Então, agora já vai ser uma atividade um pouquinho mais extensa, que vai ser o seguinte: propõe uma atividade de análise linguística para a turma do 9º ano, de forma que contemple as suas variedades linguísticas. Então, sabe essa turma de 9º ano que nós acabamos de observar? Agora é sua vez. Propõe, então, uma atividade que permita contemplar aí as variedades linguísticas. Se for necessário, pause o vídeo, mas vou deixar aí alguns minutinhos para que você reflita a respeito. Já voltamos.
Voltamos então, seguindo a proposta, né? Afinal de contas, como que a gente poderia trabalhar aí as variedades linguísticas? Pessoal, tem inúmeras possibilidades, né? Sem dúvida você deve ter pensado aí em várias possibilidades de trabalho super interessantes, mas o legal é que como a gente está pensando em variedade linguística, a gente pode trabalhar com a cultura local, né? Trabalhar de repente com um artista literário, músico do local no qual você está inserido, e aí os alunos podem resgatar essa característica artística, cultural e linguística da obra. A gente pode trabalhar também com a questão fonética, né, de fonologia e fonética, na diferenciação dos sons, e aí a gente pode, por meio do YouTube, de plataformas digitais, buscar vídeos, né, sons que demonstrem essas diferenças. A gente pode trabalhar com a diferença de formal e informal para trabalhar a variedade padrão. Então, temos aí inúmeras possibilidades para esse trabalho. Espero que essa reflexão tenha sido adequada, né, e contribua para esse momento, né, de realmente pensar em propostas para a sala de aula. Bom, vamos agora dar uma revisão final dos conteúdos que nós trabalhamos nessa terceira unidade. Primeiramente, então, nós refletimos sobre o ensino de gramática e que ele deve ser pensado por meio da prática contextualizada de análise linguística. Então, esse ensino de gramática, ele deve fazer o quê? Deve considerar o uso reflexivo da língua, deve contemplar esse uso real da língua. E ao pensar numa língua em uso real, as variedades linguísticas devem ser consideradas. Então, a gente vai considerar o formal, o informal, o que é de caráter nacional, mas o que é de caráter local também, para que a gente entenda até mesmo a língua como nossa identidade. Então, estes são alguns elementos que a gente pode refletir. Bem, além da nossa aula, tem um momento muito especial na disciplina de práticas pedagógicas, que é a realização da atividade prática. Pessoal, eu fiz uma proposta de atividade voltada para o ensino de análise linguística, que vai permitir que você coloque a mão na massa, que você construa aí a sua proposta didática. Então, não deixe de realizá-la, até para que a gente possa refletir sobre ela em conjunto na próxima aula atividade. Então, é um momento bem importante. A disciplina de práticas pedagógicas vem com esse intuito, né, de nos aproximarmos de simulações, de práticas reais de ensino. Então, aproveite esse momento para realizar atividades. Se houver alguma dúvida, não deixe de encaminhar ao seu tutor, que nós estamos aí dialogando para que essa construção aconteça de uma forma bem legal, bem interativa e que a gente construa conhecimento. Ok? Bom, espero que essa disciplina, né, essa terceira unidade tenha sido satisfatória no elemento da análise linguística, mas nós ainda temos mais uma aula para discutir a respeito dos gêneros textuais nesse contexto de sala de aula. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!